Daniel? Posso começar? Sim, pode começar, Daniel. Muito bem, muito bem. Boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Enfim, para quem for assistir depois, posteriormente, essa live, essa aula, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Daniel Vinhal e, obviamente, para mim, então, tudo isso faz com que a gente esteja na posição topocêntrica, né? Essa posição vai nos permitir olhar para o céu, que a gente também chama... pessoal, tem que colocar no mudo aí, porque está refletindo aqui no meu áudio, tá bom? E isso faz com que a gente acabe recebendo também essa interferência da poluição luminosa e, claro, tentando entender um pouquinho como que o céu, de fato, se processa. Quando nós estamos olhando para cima, né, estamos tentando entender quais são aqueles pontos, pontos pequenos, pontos maiores, cores diferentes, nós estamos olhando para uma estrutura chamada de esfera celeste. Ela é uma esfera celeste imaginária e a partir dessa esfera é que os povos da antiguidade moldaram seus meios de vida, entregaram todo o seu dia a dia, todas as suas atividades de ágio, cometa, chuva de meteoros, eclipses, e isso, obviamente, bombardeava as apresentações da natureza, produziam cultura, e essa cultura vem passando de geração para geração até os dias de hoje, moldando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e por isso eu criei essa série, essa comunicação científica, conhecendo o céu. Quanto mais eu conhecer o céu, quanto mais eu tiver acesso visual ao céu, muito provavelmente a nossa capacidade de preservação, de cuidado com esse planeta, de certa forma, ela vai aumentar. Bom, então, vamos juntos nessa jornada científica, vamos juntos aqui para entender um pouquinho do que eu quero falar com vocês. Então, eu sou o professor Daniel Vinhal, hoje eu sou o CEO de uma empresa aeroespacial de divulgação científica, que é a Aerospace Gym. Também estou na presidência do Conselho da Sociedade Goiana de Divulgação Científica e membro da Sociedade Brasileira de Astrobiologia. O que é essa astrobiologia? É uma forma de entender a possível evolução, desenvolvimento do universo a partir de uma perspectiva de vida, né? Que tipo de vida é essa que nós vamos encontrar caso realmente possamos ter essa oportunidade? É uma vida baseada em carbono? São outros elementos? Quais são os princípios e os critérios básicos que podem permitir vida em outros mundos? Bem, mas então nós vamos dividir esse debate, essa nossa conversa em alguns pontos, como a origem e formação da Terra, que foi bastante discutida, bastante pensada. Claro que cada povo ao seu modo, cada povo do seu jeito, com as ferramentas disponíveis para a época, um pouquinho da pré-história, Idade Antiga, ali entre 2.700 anos antes de Cristo, e avançando nos séculos, a Idade Média, a Idade Moderna, e entender um pouquinho como o que a gente vê no céu hoje, o que a gente interpreta no céu hoje, tem conotação direta com essas representações do céu dos antigos. O céu é, ou era, o livro dos antigos. É no céu que eles têm o maior livro de todos, o livro da natureza, o livro da luz que vem viajando a dezenas, centenas de quilômetros até os nossos olhos. E que, na verdade, é uma representação da nossa própria galáxia, a Via Láctea, que nos permite ter essa visão, essa percepção do céu que nos rodeia. Claro que é difícil, de certa forma,
uma vez que nós somos muito pequenos para entender verdadeiramente tudo isso, e isso faz com que começamos a ter concepções mentais sobre alguns fenômenos astronômicos, né? E isso é natural, isso é normal ter essas concepções mentais, e são formas de tentar explicar alguns fenômenos, né? Não sei se tem aí o hábito de observar o céu, se conectar com o céu, se vai para uma área mais rural e observa e tenta entender e tudo mais, é você se entregar de corpo e alma a essa conexão que te liga automaticamente ao próprio céu que os antigos viam naquele dado momento. Tá? Bom, mas existiam, claro, um pensamento, ou vários pensamentos, várias vertentes, várias teorias sobre a própria origem, formação da Terra, de onde a Terra vem, como ela se forma, e até mesmo questionamentos sobre a vida, o que é vida, o porquê que a Terra ela tem esse manancial de vida, mas mesmo tentando entender essa origem, formação da Terra, sempre, obviamente, o homem, como um ser exploratório que ele é, uma mente criativa, desconfiava que fora dessa esfera celeste, fora dessa gigante bola, deveria ter outros mundos, outras possibilidades. Então, eles entregavam essas perspectivas aos deuses, os deuses, deusas, figuras mitológicas que bombardeavam, como eu disse, a mente dessas pessoas que tiveram o apogeu, tiveram aí o grande momento de suas vidas de produzir para nós ciência, produzir cultura. Tá? Bom, vamos então para a pré-história. Ali a gente tem ali a passagem dos hominídeos, do homem das cavernas, um momento remoto da história de vida e também da humanidade, passando pelo Mesolítico, que é um período entre o Paleolítico e o Neolítico, e já começando com as primeiras representações celestes, com material já esboçado em pinturas rupestres, de estrelas, de planetas, de possíveis cometas que passam, e os ciclos. Quanto mais eu observo, mais eu percebo que, de forma cíclica, os eventos celestes estão acontecendo. Eles podem demorar para repetir, sim, como a passagem de cometas, porque a órbita de um cometa ela é muito distante, ela é muito longa. Então, uma vez que essa órbita, o próprio cometa, passa riscando os céus do nosso planeta e ele é visto, dificilmente nós vamos vê-lo novamente. Um dos mais famosos é o cometa Halley, que passa de tempos em tempos. Então, todos esses períodos trazem também uma percepção de tempo, de período, de ciclo, começo, meio, fim e recomeço, recomeço. Então, essas histórias não são só histórias, é um prelúdio de tudo que nós viemos a saber sobre a nossa posição na Terra, a nossa função, apesar de que, claro, uma das perguntas mais antigas, é claro, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, não é mesmo? E somente a ciência poderia nos abrir os olhos em relação a isso. A observação, primeiramente, a olho nu, e, num segundo momento, utilizar os aparelhos oculares, telescópios, lentes que poderiam nos mostrar o céu um pouco mais próximo, digamos assim. Então, ainda na pré-história, nós temos algumas passagens importantes que foram moldando, construindo tudo que nós sabemos hoje, né? Interpretações míticas, as concepções sobre a estrutura do universo, e aí você começa a divagar sobre os povos mesopotâmicos, egípcios, indianos, chineses, gregos. É, na verdade, um arcabouço gigantesco de cultura e conhecimento, cálculos, de histórias, narrativas, poesias, uma aclamação total do céu de um certo povo. Cada povo tem o seu céu, cada povo tem a sua forma de enxergar no céu essas representações. Tudo isso faz parte
do dia a dia, faz parte do universo de cada povo. Os mesopotâmicos, os egípcios, indianos, chineses e gregos, eles são ali os precursores de muito material, muita cultura, muita ciência produzida a partir de observações reais de um céu real, da própria luz de cada astro chegando até o olho desses pensadores, desses povos da antiguidade. E aí, essa astronomia antiga, nós chamamos de arqueoastronomia, que é uma retomada, uma busca mais profunda de conhecimentos que você encontra em pergaminhos, em materiais representados em rochas, em ossos, calendários lunares, calendários solares, e esse registro do povo primitivo é muito rico, é uma riqueza que não tem realmente valores, você não consegue valorar essa riqueza, só dá para saber que é muito grande. Então, os ciclos temporais, então, como eu disse, tempo, ciclo, períodos, a passagem da Lua, a passagem do Sol, que são passagens aparentes, né? Tanto da Lua quanto do Sol, essa observação e como correlacionar esses movimentos celestes com o dia a dia, para plantar, para colher, para pescar, para iniciar uma guerra, para terminar uma guerra, para comemorar o nascimento de um rei, de um príncipe, de uma princesa. Ou seja, o céu estava verdadeiramente cravado no dia a dia desses povos, né? E as concepções míticas, como nós temos concepções hoje sobre como que a Terra funciona, qual o lugar da Terra no sistema solar, qual o lugar do sistema solar na galáxia, quantas galáxias existem. Então, são concepções míticas daquela época que tentavam trazer respostas, ou pelo menos acalmar os corações desses povos para uma perspectiva pautada em observações. Então, a Idade Antiga, ela foi, sim, um marco também histórico nessa concepção de transformação do método filosófico para o método científico. Método filosófico, usando a ideia de pensar, penso, logo existo, tudo está no campo das ideias, mas chegou o momento, obviamente, de testar essas ideias. E aí, o teste, a experimentação, a observação mais profunda, o cálculo, a mensuração, traz, então, uma vertente científica. E aí é por isso que eu digo que eles se aproximaram de uma metodologia científica para continuar crescendo intelectualmente, crescendo como povos, como pessoas, como criaturas de um planeta rico com a beleza que ele tem. Então, a partir dessas ideias, inclusive religiosas, né? Porque aí, se você tinha ali os deuses, então haveria também, por que não dizer, concepções religiosas que moldavam essas ideias. E aí, quando você começa a divagar nos povos, sobre as suas histórias, sobre as suas narrativas, sobre todo o arcabouço que eu disse para vocês anteriormente, teórico e prático, você tem aí todos esses povos que se interessaram em enxergar no céu, ou seja, um céu particular, todas as suas vivências, os seus medos, as suas angústias, suas tristezas e até as suas alegrias. A passagem de cometa poderia ser um aviso, um eclipse do Sol, onde do nada você deixa de ter o dia e logo fica a noite, poderia ser a ira dos deuses que deveria estar castigando os pecadores. Então, várias conotações religiosas para eventos astronômicos se determinavam naquele tempo, né? E dizia, e obviamente determinava o que cada um ia fazer dentro de uma proposta. Estritamente mitológica, inicialmente, religiosa também, mas que depois, com a ciência e metodologia científica, ganhou outros vieses. Bom, então, como eu disse, cada povo tem o seu céu, e esse é o céu polinésio. O que acontece nessa questão do céu? Embora nós estivéssemos olhando para essa região do céu hoje, a gente teria uma outra forma de entender essas constelações. E mais, com as mesmas estrelas, formar outros desenhos. Porque o que é uma constelação? É um conjunto de estrelas que, ligando os pontos, formam uma figura aparente. Para vocês terem ideia, no céu polinésio, não é? Aqui,
é uma constelação que tem outro nome e outra conotação histórica, filosófica, mitológica. Mas, na verdade, se eu estiver olhando para cá, se a gente estiver olhando para lá, para esse conjunto estelar aqui, nós vamos chamar de constelação de Órion. Aqui as três Marias aqui, ó. Isso na nossa cultura, né? E as 4 estrelas que acompanham. Aqui, ó, seria a nebulosa de Órion. Então, eu disse, cada povo vai marcar no céu aquilo que rege os seus pensamentos, suas crenças, e isso é muito sério, isso tem a ver com a cultura individual de cada povo, né? Bom, céu do Egito também é Órion, mas olha só a figura, né? É uma figura, claro, que pode ser representada por um animal, por uma planta, por um ser mitológico de poderes inimagináveis, como os deuses, não é? Enfim, o céu, como eu disse, é o livro do antigo. O céu chinês, por exemplo, usa Órion para chamar de outras coisas, assim como vocês estão vendo essas constelações laterais. Então, conhecer o céu da sua região é você continuar usando aquela base visual, aquela base de conhecimento e ir passando isso de pai para filho, em geração para geração. Né? Então, nós, enquanto estivemos chamando essa constelação, que é uma constelação típica do verão no hemisfério sul de Órion, para os chineses já era outra coisa, já era uma outra, tinha outra conotação e tinha outra derivação, ou narrativa, ou enredo, ou roteiro bem diferente. E aí, continuando aqui essa análise, agora sim, no céu ocidental temos Órion. Órion, ele é um caçador. Mitologicamente, Órion, ele está segurando aqui, ó, nessa parte que se estende até aqui, ele está segurando um escudo e aqui ele tem o braço levantado com uma espada. Aqui é o cinturão de Órion, ou Três Marias, e que são os pés dele. Segundo a mitologia, Órion era um caçador protetor e ele perseguia o escorpião, que, para nós aqui do hemisfério sul, temos o escorpião como a constelação do inverno. Então, o papel de Órion era perseguir o escorpião, era proteger sua família, era proteger os povos do escorpião. Então, é como eu disse, é uma narrativa, a partir de uma ideia, a partir de uma figura, representada tanto em estruturas terrestres, como cavernas, como madeira ou ossos, ou no próprio chão. Só que uma forma de enxergar o céu imaginariamente, da forma como eu estou explicando aqui para vocês, tá? Então, isso é muito sério, respeitar a cultura alheia, respeitar o que esses povos nos deixaram como legado. Bom, o céu ocidental, aqui ainda, e agora sim, ó, aqui Órion, segurando aqui uma espécie de escudo, a sua espada, né, ou a sua arma, o seu cinturão, e outros indivíduos celestiais entram aqui também. Gêmeos, o cão menor, lebre, touro, o cocheiro. E aí, preciso falar para vocês que, mesmo na astronomia, nós consideramos as constelações do zodíaco, que são as constelações ligadas à ideia dos signos. A astronomia já catalogou 88 constelações, tá? Mas, claro, podem ser criadas mentalmente outras constelações novas, enfim, dependendo de cada povo, não tem problema, tá? Então, não é problema também astrônomos falarem de constelações zodiacais por terem vertentes astrológicas, tá? Até porque, mais uma vez, é representação. Aqui, o que é importante ressaltar é que cada estrela tem um tamanho, tem uma distância, tem uma química interna, tem um diâmetro. Cada estrela distante podem ter planetas à sua volta, e, na verdade, o que nós estamos vendo é uma representação desses pontos luminosos que estão presentes na nossa galáxia, mas que, na verdade, cada pontinho desse já não existe mais. Como assim? Toda essa luz que está chegando só agora no seu olho foi produzida há vários e vários e vários anos-luz
antes de você ver há muito tempo, tá? Então, é isso que acontece. E eu preciso falar que a constelação de Órion foi uma inspiração para a construção das pirâmides do Egito, onde cada ponta de cada pirâmide vai cair exatamente em cada estrela dessa. E essa constelação, além de ser chamada de Órion, todas elas também recebem nomes árabes, né? Do céu árabe. Então, seguindo aqui, mais um céu aí, temos ali o touro, aqui o touro, então a sua estrela alfa é Aldebaran, aqui ó, Aldebaran também, ela tem uma conotação árabe, e touro é, como eu disse, uma constelação zodiacal. Logo aqui embaixo temos aqui Órion, Auriga, Gêmeos, Capela, Pleiades. As Pleiades são um conjunto estelar, é um aglomerado estelar que é visível no céu, muito bonito, geralmente sempre aqui do ladinho do touro, né? E, inclusive, estão visíveis agora, tá? Daqui a pouquinho, ao anoitecer, estarão no céu Órion mais embaixo, do lado de lá, touro, e depois seguindo das Pleiades. Então, são constelações que, de forma cíclica, elas são mais presentes no céu noturno, no nosso caso aqui, do hemisfério sul, né? Então, elas, claro, a Terra vai girar, a percepção e a visão de cada um também vai mudar. Aí você me pergunta, mas você falou da constelação de Escorpião, que ela só vai aparecer para a gente aqui no inverno. Sim, aparecer, sim, mas não significa que ela não esteja aí no céu por agora, por exemplo. Só que quando essa constelação se pôr, a gente não vai ver, porque ainda está de dia. E aí, quando a noite se aproxima, quando o céu escurece, né, e o sol permite essa visualização, a gente começa a ver, então, essas constelações que estão dominando a noite aqui no hemisfério sul. Ah, tá. Aqui é a constelação do Homem Velho. Ela também pega a constelação de Órion, mas para o indígena é do Homem Velho. O Homem Velho ele tem aqui um cajado, veja que ele está segurando um cajado, ele tem um cocá na cabeça, ó. Tá vendo? Isso aqui é como se fosse uma pena. Então é meio triangular, porque lembra um cocá, um adorno indígena, com uma pena aqui para cima, que liga lá naquela estrela de cima, que são as Pleiades. Então dá para a gente perceber, olha aqui, ó. Tá vendo? Olha bem firmemente aqui para cá, ó, Touro e Pleiades. E Órion aqui embaixo. Quando eu mudo aqui para o céu indígena, as três estruturas, Pleiades, Touro e Órion, se transformam no Homem Velho, que é o céu indígena. E aí, claro, tem várias representações do céu indígena. Eles veem vários animais, né, que são próprios da cultura deles, né? Então, olha só, a ema, por exemplo, é uma estrutura totalmente indígena, né? De animais que são do meio de convívio dos indígenas. Então, assim, o céu indígena é muito bonito, precisa ser um pouco mais estudado, mais conhecido, inclusive, né? Então, conhecer o céu é uma maravilha, porque aí você sabe se aquilo ali é uma estrela, se é um planeta, diferenciar tamanhos, cores, posições. E, por exemplo, as estrelas passam ou perpassam pelo céu a noite toda, mas existe uma linha imaginária chamada eclíptica. A eclíptica, ela imaginariamente está vindo ali do leste para o oeste e ela traz consigo astros como planetas, a Lua e o Sol, que passam nessa linha imaginária cortando o céu. Então, vocês não vão ver o Sol ou a Lua partindo do norte para o sul ou do sul para o norte. Tá? Ele também segue a lógica do eixo de inclinação da Terra. E aí, vários céus, o veado também, vão se reorganizando mentalmente a partir de visualizações específicas daqueles povos que têm esse registro mental e também demarcado como registro, inclusive em cavernas ou em qualquer tipo de herança que eles possam deixar. Agora, quando a gente fala de algo maior, que
é o próprio planeta, sua formação, e que a gente chama também de mundo, né? A gente fala mundo. Então, o mundo é o próprio planeta e toda a sua estrutura planetária. A Terra é um planeta que tem 4,5 bilhões de anos e, enfim, não é um planeta antigo, pelo contrário, é jovem, muito jovem, mas a representação humana aqui é perfeita, porque olha só, mulheres aqui segurando o mundo em suas costas, em suas mãos, né? Então, as mulheres egípcias. Então, é um modelo cosmográfico ali do antigo Egito. Elas são seres mitológicos ou mitológicas, que são as Nuts, a deusa do céu, Geb era o deus da terra e Ra era o sol. Então, nomes específicos de deuses e deusas, cuja função era segurar, manter, prover a estrutura cosmográfica, ou cosmos, enfim, ou o próprio céu. E aí, vamos entender um pouquinho como que todo esse processo trouxe conhecimento para a gente. Aqui é uma estrutura também desenhada em algum pergaminho, mostrando que há camadas atmosféricas, hoje nós sabemos, mas esse modelo cosmográfico babilônio aqui, do deus Marduk, traz H1, H2, H3 como sendo níveis ou camadas onde ali você tinha toda outra estrutura acima da Terra. E perceba também que a visão aqui é de uma Terra plana, né? Então, por exemplo, aqui na letra E, ó, ela seria circundada por oceanos, mas é uma representação plana de uma possível percepção desse povo babilônico para essa época. E aí, vamos discorrer aqui outros modelos cosmográficos, como o indiano, né? Aqui, ó, fica claro que é uma serpente mordendo o próprio rabo, dando uma ideia de infinito, onde uma tartaruga suporta sob o seu casco animais, entidades e o próprio céu, que é isso aqui, ó. Né? Então, aqui há o envolvimento de animais na representação cosmográfica. Né? A tartaruga significava a paciência do Criador pela lenta passagem do tempo, serpentes eram um símbolo de eternidade, ciclos infinitos. É por isso que, muitas vezes, quando falamos em fim do mundo, tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você se refere a calendários. Pode ser o fim do mundo, pode ser o fim de ciclo, início de ciclo para outros povos, o que não garante que seja o fim do ciclo para você que está aqui no Ocidente, tá? Então, isso aí é muito tranquilo para a gente perceber e não fazer essas confusões em relação a calendários. Bom, conhecendo o céu, surgimento da astrologia e da astronomia de posição porque eu vou analisar a posição das estrelas na formação de constelações. Né? E como eu disse também, não é só uma questão de posição, isso também identifica estações, noção de tempo e espaço, o estudo esférico ou esferopia do nome antigo astronomia, então astro significa estrela e nomia estudo, o estudo das estrelas, das esferas, né? Cada estrela representada por uma esfera. E essa conotação astronômica, ela é muito rica por matemáticos em atribuir toda a dinâmica astronômica à geometria, por exemplo, né, dos desenhos que se formam. Então, aí veio a origem do termo astronomia, depois cosmologia. Quando nós falamos em cosmologia, é uma questão mais ligada a origens, de onde veio isso, como isso se formou, qual que é a estrutura divina ou natural que provocou o surgimento, o nascimento de tal estrutura. Enfim, e aí seguimos com as concepções sobre o formato do nosso planeta. Terra cilíndrica e céu esférico, será? Mas tantas representações da Terra foram pensadas e feitas na antiguidade, né? Terra plana, terra quadrada, terra oca, enfim. Eu hoje penso assim, não vamos culpabilizar esses povos antigos, porque se sabemos o que sabemos hoje, devemos muito a eles. O que não dá para aceitar é uma retomada irracional e também irresponsável da questão do terraplanismo.
tá? Isso não. Então, Terra esfera ao centro do universo, e só para deixar claro também, não é uma esfera perfeita, nossa, perfeito. Não, ela tem várias irregularidades por conta dos relevos de superfície, não é? E levemente também achatada na região polar. É, é isso. Mas até que chegássemos a essa percepção, até essa explicação, temos que desenhar, fazer mapas, tentar compreender como Homero estava tentando fazer com uma Terra em forma de disco, por exemplo, há 400 anos antes de Tales, né? Então, todo mundo tentando chegar a um veredito sobre esse formato possível da Terra, dividindo em oceanos, dividindo em terras, dividindo em atmosferas, e então cada povo ao seu modo, como eu disse. E aí você tem um cartograma, que é uma espécie de mapa da Terra como um disco plano à época. Então, concepções de Terra plana, né? Tudo bem, mas olha só, 625 a 546 a.C., tá? Colocando os mapas. E, claro, era tudo muito limitado até dentro de onde eles conseguiam navegar, até dentro de onde eles conseguiam, de fato, explorar esses mundos, tá? E aqui também, ó, Terra plana e a possível estrutura atmosférica terraplanista, né, que é o tal do domo, e onde Sol, Lua, estrelas, elas não saem desse plano, ficam só circundando esse plano, e há um limite, vocês podem ver que há um limite que seria um limite, inclusive, para a navegação, para qualquer pessoa que dissesse que teria que explorar ainda mais. Havia uma ideia, uma concepção de que eles cairiam no verdadeiro abismo se rompessem esses limites dentro da proposta terraplanista. Mais uma vez, modelo cosmográfico da antiga Grécia. A Grécia também, como nascimento, berço da civilização, teve também os seus momentos aqui, ó, Underworld, que é um mundo é um mundo à parte, embaixo da Terra. Então ele já considerava que embaixo da Terra, mesmo que tivesse uma conotação terraplanista, houvessem ainda estruturas que poderiam ser consideradas, né? O pilar da Terra ali. Então a gente tem os pilares do paraíso, heaven, e aí você tem um firmamento com as estrelas. Então, toda a concepção, toda forma de enxergar, o desenho, a imaginação, é isso que a gente tem que valorizar. Não, por exemplo, criticar uma forma de enxergar o mesmo mundo que nós vivemos hoje, mas hoje, claro, estamos enxergando de outra maneira. Porque conhecer o céu é muito importante. Quanto mais você conhece o céu, mais você conhece a si mesmo, mais você conhece as estruturas, a natureza, as plantas, como a lua influencia as marés, como a própria terra se comporta. Isso é muito bonito de se ver. Então, para esse curso, para essa jornada científica que vocês, meninas da ciência, estão embarcando, isso é muito bom. Começar com o pé direito, com esses conhecimentos muito bem alicerçados sobre o início da história da astronomia e conhecer um pouquinho do céu. Bom, modelo heliocêntrico. Quando eu falo modelo heliocêntrico, eu já estou considerando que o Sol está no centro desse sistema e que os demais planetas giram ao redor dele, tá? Isso aqui, quem trouxe essa proposta heliocêntrica foi o Copérnico. Mas antes do Copérnico, tivemos o Ptolomeu. A estrutura astronômica ptolomaica, ela é totalmente voltada para a modelagem geocêntrica. Leva a Terra para o centro, onde a Lua, o Sol e os planetas e as estrelas girariam ao redor da Terra. Sabemos que não fazia sentido, né, que não tinha condições, mas era plausível de ser considerado, porque quando você olha para o céu, você está vendo o Sol sair no horizonte, aparentemente cruzar o céu inteiro, a Lua também, mas na verdade não é bem assim. É a Terra que está girando e você, por ser muito pequeno dentro da Terra, acaba tendo uma percepção de que todos esses astros estão girando ao redor da Terra, quando na verdade não é bem assim, tá? Então, tá vendo como ao longo do tempo as concepções vão mudando, porque vão sendo ancorados em metodologia científica.
A esfericidade da Terra foi colocada em xeque por muitas vezes, né? Então, por exemplo, aqui nesse primeiro desenho aqui em cima, um barco, ao sair do porto, ele iria em linha reta, tudo bem? Num dado momento, esse mastro dele aqui, com as bandeiras, ficariam bem menores e o próprio barco também, por estar se distanciando, menor ainda até desaparecer totalmente. Só que não era considerado até então que havia uma curvatura por onde esse mesmo barco começava a navegar. E aí, para a visão desse observador, para ele, provavelmente esse navio caiu no abismo, que não tinha abismo nenhum. Tanto que meses depois, o próprio ou o mesmo navio estava de volta ao porto. E, claro, isso intrigou muito a cabeça dos povos, pelo menos, claro, que ainda cultivavam a ideia do terraplanismo, né? Mas a gente sabe que, na verdade, o fato do barco estar desaparecendo aos poucos é porque ele está descendo na curvatura da Terra, trazendo uma ideia de esfericidade. Outra coisa importante, interessante, que trouxe também uma ideia mais própria do modelo atual da Terra, foi o próprio eclipse lunar. Porque se o eclipse lunar é a passagem da Lua na sombra da Terra, e a Terra, em tese, ela está redonda, ela vai formar uma silhueta na Lua também arqueada, como se tivesse revelando-se ser redonda e não plana. Então, na Lua cheia, eu tenho um eclipse lunar. Ela vai passar levemente atrás da Terra em duas regiões distintas, né? A região de penumbra e a região de sombra. E é nessa hora que a Terra emite ou projeta sua sombra na superfície lunar e o observador tem a chance de observar mais uma prova da esfericidade da Terra. Egito, local de grandes construções, grandes monumentos, alicerçados por registros, conhecimentos e uma narrativa estritamente astronômica. As pirâmides, a geometria, a matemática, a construção de monumentos baseados no céu. Foi também, e é, com certeza, uma riqueza egípcia muito bem elaborada, e é de se espantar também como a matemática egípcia, como os matemáticos calculavam, como eles determinavam grandezas a partir da observação astronômica. Isso, assim, sem ter ainda telescópio, luneta, binóculo, tinha nada disso. Era puro cálculo, era geometria com medida de área, base, de volume, de altura, também medições em graus. Isso é uma verdadeira possibilidade matemática. E eu não poderia deixar de falar de Eratóstenes. Ainda sobre essa questão da esfericidade da Terra, ele foi brilhante quando, há quase 2.000 anos atrás, sem ter uma calculadora, sem ter qualquer tipo de ferramenta de cálculo, mas sim uma caneta, talvez, e um papel, ele fez um experimento terrivelmente avassalador e importante. Duas cidades, Alexandria e Siena, ou Siene, há uma distância entre essas duas cidades de 800 quilômetros. Ele pediu que os seus companheiros caminhassem até Siene, ao contrário, desculpe, até Alexandria, e contassem os passos. E conseguiram chegar a um valor de 800 quilômetros de uma cidade para outra. Num poço, em Siene, o sol ao meio-dia não gerava sombras, e, portanto, a sombra, como não era gerada, o raio solar atravessava todo o poço e eu poderia, então, acabar supondo que esse raio deveria cruzar a Terra inteira, ou pelo menos até o centro. Já em Alexandria, também ao meio-dia, por eu estar em um outro lugar da Terra, a 800 quilômetros, já tendo que passar essa esfericidade em outro lugar, ao meio-dia, há uma estaca ou um obelisco ali como monumento, formava uma sombra de 7,2 graus. Ele pegou esses ângulos
pegou o valor total angular 360 graus, usou 2πr para circunferência e chegou, pessoal, precisamente ao diâmetro, ao raio da Terra. E isso, 2 anos mais tarde, uma sonda passava pela Terra e registrava os mesmos valores obtidos por Eratóstenes. Mais uma prova da esfericidade. O que eu quero dizer com isso? Olhando a figura, parece plano e que tivesse, aparentemente, se fosse plano, o que aconteceria? Aqui, Alexandria não formaria sombra, assim como não formou sombra em Siene. Mas como há uma diferença de latitude, houve a formação da sombra no obelisco, que foi medida e comparada. Então, as sombras comparadas foram essas aqui, ó. A possível sombra que se forma lá no fundo da Terra, quase no meio dela, com essa sombrinha aqui de 7,2 graus em Alexandria. Tá, vamos lá. Geocentrismo. Teoria dos epiciclos, já vou dizer o que é. Medidas das dimensões da Terra por Eratóstenes. Então, essas dimensões foram conhecidas há 2.000 anos atrás por Eratóstenes. Teoria do deferente epiciclo, e aí a gente vai entender o que é o epiciclo a partir da ideia ptolomaica, tá? A descoberta da precessão dos equinócios. Equinócio, pessoal, são dois momentos importantes do nosso planeta que trazem duas estações, que é a primavera e o outono, tá? O sistema geocêntrico de Ptolomeu. Então, falou em Ptolomeu, falou em sistema geocêntrico, tá? Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, o caminho aparente que uma estrela faz, o caminho aparente que o Sol, a Lua fazem, é um movimento aparente não perfeito. E eu sempre digo que é aparente porque, na verdade, não são eles que estão caminhando no céu. Somos nós, dentro da Terra, que estamos girando com ela. Tá? O que causa essa diferença de percepção. Então, à medida que o astro parte do oeste para o leste, do leste para o oeste, ele vai tendo movimentações diferentes e aqui o observador fica meio perturbado de como esses movimentos acontecem, tá? Fica pensando sobre isso. Então, o movimento planetário é aparente. Mesmo os planetas que se movimentam no céu, é aparente, porque enquanto a Terra e eu que estou dentro dela me movo, eles parecem se mover para mim. Mas aí, quando eu vou ver a Terra de cima, saio da Terra e olho a Terra do espaço, tem outra perspectiva. Então, isso significa que depende do referencial que eu tenho para observar, diretamente ou indiretamente. Tá? Então, e esse modelo de sistema solar aqui, ó, isso não é verdade, tá? Não é ter o Sol, ter as linhas aqui passando bonitinhas, e cada linha é a órbita do planeta, e cada um está na posição negativa. O Sol está, ó, em movimento contínuo, e os planetas que se virem para alcançá-lo, enquanto giram ao seu redor, ele vai puxando os planetas, enquanto ele mesmo, obviamente, atraído pelo centro da galáxia, vai dar uma volta completa ao redor da galáxia. Lembrando que o Sol, para dar uma volta completa ao redor da galáxia, deveria mais ou menos gastar cerca de 22.000 anos para fazer isso. Olha só, a Lua realmente é muito bonita, né? Apesar de não ter luz própria, é um astro que traz a magia do céu, a magia da curiosidade, montou um roteiro de terror também, por conta do lobo, enfim, tem muita mitologia, tem muita história, né? Isso é muito rico. Então, a Lua tem aí suas fases da Lua, que são partes ou porções da Lua que são iluminadas pelo Sol e porções que não recebem luz, tá? Essa face que vocês estão vendo aí, a Lua se mostra para nós mostrando sempre a mesma face voltada para a Terra. Nós nunca, aqui da Terra, vamos conseguir ver a parte oculta da Lua, tá? A menos que a gente consiga entrar numa nave e passar lá por trás dela, isso não é possível. Mas já fizeram isso há muito tempo atrás. Uma sonda conseguiu registrar imagens do lado oculto da Lua e ela se mostrou extremamente craterosa, cheia de crateras e buracos, né? Então, quando a gente não consegue olhar o céu daqui da Terra, nem mesmo com instrumentação astronômica, então é hora da gente se
se pautar na astronáutica. O que é isso? É partir para foguetes, para sondas, para telescópios espaciais, e aí sim, para ampliar nosso campo de visão. Então, mais uma vez aqui, ó, esse é o epiciclo que eu falei do Ptolomeu. Ptolomeu, claro, geocentrista, colocava a Terra no centro, e cada epiciclo era o seguinte: tinha um ponto imaginário nessa órbita amarela, que esse planeta vermelho faz, mas enquanto ele girava ao redor da Terra, ele também girava ao redor desse suposto e imaginário ponto. Ele chamou isso de epiciclo, que é um mini ciclo dentro de outro ciclo maior. Epiciclo. Modo geocêntrico, né? Então, o centro diferente, a Terra ocupando um desses pontos, e aqui o planeta e o epiciclo acontecendo, ó. Tá? Só que, assim, são representações ptolomaicas. Ptolomeu foi incrivelmente importante para a astronomia. Mas alguns pontos geométricos, por exemplo, não faziam sentido quando eram calculados por outros cientistas e quando se observava por outros meios. É por isso que, em um dado momento, o geocentrismo caiu literalmente por terra, né? E aí a gente trouxe para quem? Para o centro, o Sol, fazendo o papel dele, que é o quê? Dominar o seu próprio sistema, tendo cerca de 99% da massa do próprio sistema solar, e esse restante de 1% corresponde à massa dos demais planetas que circundam o Sol. Então, aqui um pouquinho dessa ideia do epiciclo, a Terra ali no equante, que é ali um ciclo dentro de outro ciclo, e isso aqui eu estou colocando para vocês, mas imagine vários planetinhas, o Sol, a Lua, girando ao redor da Terra, nesse modelo geocêntrico, com vários epiciclos acontecendo simultaneamente, tá? Opa, peraí, tem uma animaçãozinha aqui. Olha só que legal. Órbita da Terra, né? Então, ali, agora sim, modelo heliocêntrico. Sol no centro, órbita da Terra. E essa representação também, ela tá nesse plano e você acaba pensando que são esses ciclos, mas é como eu disse, o Sol está caminhando e eles vão girando ao redor do Sol enquanto isso é feito. Então, é uma questão de física, porque aí você tem toda a questão de campo gravitacional. Só há uma união, uma dinâmica de atração dentro de um sistema solar ou de uma galáxia quando se coloca a questão da gravidade para atrair, e aí você tem corpo de massa maior atraindo corpo de massa menor e corpo de massa menor atraindo corpo de massa maior. Então isso é muito importante na nossa percepção do céu. Ter uma base do que era lá atrás e ter também uma boa base do que é agora. Olha aí, os epiciclos ainda de Apolônio ainda, né? Meio que o Ptolomeu puxou um pouco dessas ideias para a ideia geocentrista dele, tá? Sistema de epiciclos, olha só os outros planetas aqui, ó. Então é um planeta girando ao redor do outro. E todos os planetas desses epiciclos girando ao redor da Terra. É lindo de se ver, mas não é fiel à natureza e nem na dinâmica dos astros, tá? Geocentrismo em epiciclos. Então, olha aqui, vamos entender. O céu estaria aqui com as estrelas, aqui mais uma estrela ou Sol, a Terra aqui e todo mundo aqui, ó, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Saturno, Júpiter, todo mundo fazendo um culto à Terra. Vamos girar ao redor da Terra. Mas isso aí não é mais assim, tá? A Terra, então, passa a ser mais um planeta desse sistema solar. Traz a Terra para uma concepção mais inferior? Para alguns, sim. Traz a humanidade para uma posição inferior? Para alguns, sim. Tira a Terra dessa importância, desse centro de importância, e a coloca como mais um planeta que, mesmo com todas as suas características, também estão girando ao redor de um outro astro maior, de maior massa, de maior magnitude, enfim. É isso que a gente está analisando aqui, tá? Então, o modelo de sistema pirocêntrico, de Filolau, de Crotona. Então, são modelos. O que é um modelo em ciência? É uma tentativa de expressar, de esboçar
tal modelo ou tal proposta que você quer mostrar, né? Então, quando se tinham algumas reuniões, algumas conferências, alguns cientistas levavam seus modelos para mostrar para as pessoas, dentro de suas observações, dentro de seus cálculos. Quer dizer, nem sempre estariam perfeitamente dentro de uma lógica geométrica, matemática, planetária, mas era passível de ser ouvido, era passível de ser colocado em proposta para explicar todo esse cosmos, né? Olha só, modelo pirocêntrico aí, né? Um fogo central, mas veja que o fogo central exclui o Sol do centro, né? Olha o Sol aqui. Então, se o Sol está aqui, as estrelas também estão aqui. The Five Planets, os 5 planetas. Porque para o Ptolomeu, e ainda hoje, né? Aí, ó, isso daí é uma herança ptolomaica. Os planetas visíveis a olho nu no céu hoje em dia é totalmente ptolomaico. Nos ensinou a enxergar e ver que não é estrela e sim planeta. E eu te digo, olhe para o céu, veja pontos mais brilhantes. Se esse ponto não cintilar, ficar com um brilho parado, fixo, você está olhando para um planeta. Mas isso na perspectiva de leste para oeste, tá? Então, está piscando, cintilando, é o efeito da atmosfera sobre a luz da estrela que está vindo para o seu olho. Daí a estrela, tá bom? Então, vamos tentar identificar, vamos tentar estudar um pouquinho essa parte, que abre horizonte para outras percepções. Modelo das esferas, tinha uma esfera dentro de outra, né? Mais uma concepção da antiguidade, com os raios aqui, ó. Então, tinha os dias também. Então, olha aqui, ó, 687 dias, 24 horas. O tempo também estava presente e ainda está presente no processo, né? Então, assim, tudo que se baseia em relação a espaço e tempo se baseia nas propostas do que você conhece sobre Terra, Lua e Sol, que é o nosso quintalzinho cósmico. Modelo geo-heliocêntrico, ó. Tá vendo? Estamos começando a imaginar que provavelmente, pelas observações, isso já está começando a ter uma mudança. O Sol e os planetas revolvem em torno da Terra. Então, essa relação, para algumas experiências diárias, não fazia sentido ter a Terra no centro. Pelo contrário, fazia sentido era pensar num Sol cêntrico, numa estrela cêntrica. Teoria do deferente, ciclo de Parco, né? Então, isso remonta à antiguidade muito lá atrás, mas é mais uma forma de entender o céu. São representações. Como eu disse, somos pequenos. Se não fizermos desenhos, círculos, usar uma geometria, usar os cálculos, baseado em tempo, espaços, movimentos, realmente fica difícil entender. Por isso que a gente trabalha com a ideia da astronomia de posição, né? Então, olha só que interessante. O planeta vermelho, Marte. Ali é uma sonda, né? Que está registrando o quê? Várias coisas. Pode ser imagens do planeta do lado de fora, imagens profundas da superfície, imagens ou busca de mananciais de água, caso exista, caso tenha, né? Então, é um verdadeiro explorador robótico. É como eu disse, quando a gente não consegue ir tão longe por meio do olhar ou de um telescópio, ainda que muito caro e potente, temos que nos albergar em um tipo de instrumento astronáutico que consegue viajar no sistema solar, consegue trazer detalhes mais aproximados. Então, as ilustrações aí medievais, já na Idade Média, com Aristóteles, né? O mundo sublunar. Olha só essa perspectiva: terra no meio, água em cima, ar e fogo. O fogo, por quê? Porque o sol está brilhando, né? O sol está queimando, então o fogo está na parte mais externa. O ar poderia abrigar espécies ou seres vivos, talvez. A água seria os oceanos, e onde eu estou pisando é a terra, é a superfície. Modelo cosmográfico dual de Aristóteles, a Terra ali. Então, veja que vai ganhando contornos diferentes, né? Propostas, cores, formas, tudo
para mostrar, provar o que está acontecendo. Então, a Lua está lá aqui em cima, e mais uma vez, ó, a terra, o ar e o fogo. E aí isso é totalmente aristotélico, porque traz e remonta aquela ideia do Aristóteles. Na natureza existem apenas 4 elementos básicos: terra, sol, fogo e ar. Fogo, ar, terra e água. Então, isso aí era muito limitado, né? Limitava demais uma percepção mais global e mais planetária do nosso lar, da nossa casa, o planeta Terra. Essa é uma esfera armilar, baseada nas propostas de Ptolomeu, né? A Terra ali no meio, as constelações zodiacais girando ao redor, seguindo o ciclo solar. Então, onde o Sol estava passando naquela época, naquele momento, refletia uma das constelações zodiacais, os 5 planetas visíveis, a eclíptica, que são essas linhas imaginárias por onde os astros percorrem, uma ilustração antiga, de 1661. É uma ilustração, mas as esferas armilares, elas existem mesmo, como adorno de decoração. Modelo geocêntrico, rotação da Terra, medidas das dimensões da Terra. Esses nomes aqui são deuses, são ora ligado a deuses, ora ligado a reais cientistas que estavam por trás do modelo a ser explicado, tá? Variação do modelo dual de Aristóteles, por Abu Machar, com esfera externa divina. Então, tinha a postura divina aqui nesse processo de luz e esferas celestes etéreas, ao centro, a sublunar. Então, todos esses pontos aqui, todas essas variações são fruto de interpretações, tentativas, cálculos, modelos, teorias. E aí já havia um domínio da astronomia ptolomaica em vários povos, mas cada povo, dentro da sua capacidade científica, foi deixando um pouco de lado as ideias ptolomaicas, porque Copérnico já havia aparecido no cenário trazendo o heliocentrismo, né? O Sol no centro, enfim, o planeta girando ao redor do Sol e não ao redor da Terra. Auge da astronomia islâmica, muito, muito, muito rica para o planeta inteiro. E aí a astronomia ela ganha uma força gigantesca, ela atinge todos e todas, ela vai brigar com a igreja, ela vai criar intrigas com os cristãos, e começa também de novo a questão de origem, a questão de a mitologia não ser exatamente o que ela é, mas existem deuses reais, porque para cada povo aquele deus ele é real para ele, né? Então é por isso que geravam intrigas e problemas de concepção divina, concepção religiosa e também científica. Observatórios astronômicos asiáticos, tivemos que montar e construir observatórios em cima de montanhas. Gente, tinha observatório dentro das igrejas. Houve um tempo que ciência e religião caminharam juntas em prol do conhecimento da natureza e, quem sabe, uma aproximação ao Criador de tudo isso. Aplicações de trigonometria esférica, ou seja, geometria da esfera para entender como a astronomia de posição se organiza, né? E depois os conhecimentos astronômicos já estavam em enciclopédias por todo o mundo para trazer a ideia do que é o céu e do funcionamento cósmico. A bússola, sim, ela trouxe também muito do que aquele povo da época, que era bastante explorador, precisava, né? Hoje nós usamos GPS, mas a bússola na China, usando a ideia do magnetismo, começou a trabalhar com os ímãs e a navegação foi possível de ser feita, inclusive caminhando para outros mundos, outros pontos cardeais e, claro, quando eu vou para outros mundos, entre aspas, né, outros mundos no sentido de ir de uma ilha para outra, de um continente para outro, claro que a minha percepção celeste vai mudando ao longo
dessa navegação, dessa jornada de exploração terrestre. É uma exploração terrestre que traz uma exploração celeste. E aí é por isso que aqui, não só mapas dentro da proposta cartográfica, mas mapas celestes começaram a ser construídos para orientar, para guiar a exploração naquele tempo para outros mundos, ilhas, enfim, em busca de novos recursos. Então, a busca da ordenação do cosmos, dualismo entre o mundo sublunar e o mundo celeste, que tinha essa diferença aí no meio, né? E esse Tratado da Esfera é muito interessante, eu tenho esse material, eu posso enviar no grupo para vocês, tá? Tratado da Esfera, de Ioannis Sacrobosco. É um tratado muito legal, das esferas, suas posições, sua dinâmica, astrofísica, enfim, rico material. Olha lá, o telescópio, né? Ou luneta. Foi muito importante quando, 1609, Galileu Galilei apontou sua lunetinha para o céu. Novas concepções, novas formas de ver o céu, a Lua, Mercúrio, Vênus, Saturno, Júpiter. Grandes exploradores do mundo. Escola de Sagres da navegação e cosmografia. Escolas que ensinavam astronomia, mas baseada em náutica, cosmografia, técnicas de produção de mapas, tanto mapas terrestres quanto mapas celestes. Então, quem gostava, quem realmente ama a exploração, seja lá de onde for, deveria então se inscrever nessa escola de Sagres para conseguir fazer essas explorações mais amplas do nosso planeta. E o modelo de esferas sólidas, cristalinas, concêntricas e excêntricas, né, que faziam os planetas se aproximarem. Existe uma questão importante, por exemplo, quando há momentos em que a Lua está mais próxima, ela atinge o seu perigeu. A aproximação máxima da Lua na Terra é o perigeu, e o afastamento dela é o apogeu. Então, por uma questão óbvia de atração, da gravidade ou gravitacional, há um momento em que os planetas se juntam, não se encostam, não se chocam, mas há uma aproximação. Essa aproximação entre um corpo celeste e outro é o perigeu, e o afastamento é o apogeu. Tá? Então, isso ainda são termos lá de trás, lá do passado, mas são altamente aplicáveis ainda na astronomia de posição atual. Essa imagem não está legal, mas é uma concepção cosmográfica europeia já em 1450, né? O universo já ligado à questão divina, do Deus, né? Então, assim, por muitos anos houve essa conexão religiosa e astronômica, mas existiram mundos, países, povos que souberam diferenciar muito bem isso, né? O que era astronomia mesmo, ligada à temática científica, e o que era ligado aos deuses de verdade, ou seja, à religiosidade. Essa fotinha aqui é muito legal, porque olha só, ela traz para a gente aqui a possibilidade de mundos paralelos, porque ela tem esse mundo com essa paisagem, o Sol aqui tem um rosto e logo ele é um deus, a Lua tem um rosto e logo é uma deusa, as estrelas, ou seja, a esfera celeste, mas a curiosidade humana faz isso aqui, ó. Ele olha entre as estrelas, ele rompe o limite estelar e observa que lá fora existem outros mundos de verdade, outras possibilidades. Isso é observar o céu, é transpor a sua capacidade. Você está na cidade cheia de luz, beleza, vamos para o sítio, vamos para a fazenda, vamos para a praia. Vamos observar um pouquinho mais o céu? Isso vai mexer com você. Eu sempre digo, uma vez que você se interessa por observar o céu, você se transforma, jamais será o mesmo. Aqui tem Idade Moderna. Vamos lá, um pouquinho mais agora contemporâneo, né? Então, aí surge a atividade profissional do físico,
que o físico pode também se especializar na área da astronomia ou astrofísica, trabalhando aí com matemática, astrologia e astronomia, e começou também a haver um ensino mais sistemático da astronomia, academicamente falando, né? Com disciplinas, alinhando aritmética, geometria, música, astronomia, tudo no mesmo pacote, porque se entendia que era a construção do cidadão, do indivíduo, talvez, de certa forma, física e mental, por meio desses conhecimentos seculares. Então, ensinar astronomia como eu faço agora nas escolas, para as palestras, para as aulas, levando um pouco de luz para os povos, para que eles vejam, entregando a eles uma lanterna do conhecimento, desenvolver a astronomia de posição, trazer a ideia do modelo heliocentro de Copérnico e as esferas que estamos vendo no céu, interpretá-las, mas não é uma interpretação livre de cunho científico, é cientificamente muito importante que isso seja feito para que a gente consiga enxergar mais longe, tá? O porquê das coisas sempre será bem-vindo. Uma ilustraçãozinha aqui do modelo cosmográfico de Copérnico. Então, agora sim, Copérnico trouxe o Sol para o centro, os planetas à sua volta, uma estrutura zodiacal aqui em volta, tá? Trazendo o zodíaco, e a gente vai caminhando para o final da nossa aula com o modelo heliocêntrico já, Nicolau Copérnico. Então, uma obra importante de seu conhecimento, um legado importante, porque ele é mais realístico, ele é mais fiel às órbitas planetárias, né? ao modelo mesmo, que deixa de ser só um simples modelo, mas uma representação fidedigna dos movimentos celestes. E aí essas ilustrações começam a aparecer, inclusive em igrejas, em templos, né? Começa a povoar a mente das pessoas com novas propostas, são outros tempos, são outras vertentes, são outros vieses, e é o que nós precisamos hoje, enxergar cientificamente as coisas, explicar os fenômenos e repassar isso à frente por meio da representação do próprio planeta, por meio da observação do céu. Aqui são as esferas armilares, você pode comprar aí na sua cidade, inclusive, colocar como um objeto de decoração muito bonito, tá vendo? Que aqui tem duas, né? Tem a esfera armilar copernicana, o Sol no centro, planetas girando em volta, e a esfera ptolomaica, né? Representando aí uma história importantíssima da construção do conhecimento humano na Terra. Dúvidas? Até a próxima. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham se conectado com o céu nesta aula. Oi, professor, muito obrigada. Obrigada aí pela dedicação, né, pelo seu tempo. As meninas estão aqui. A gente já está numa... Agora que eu estou vendo os comentários. A gente está aqui desde as 2, né? As meninas estavam na outra. Agradeço, né? Depois a gente vai fazer outro momento, meninas, né? Que o Daniel vai estar aí trabalhando junto com a gente. E aí, Daniel, muito obrigada, né? Por todo o apoio. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim, realmente é uma honra, um prazer poder compartilhar esse conhecimento. A gente não deve ser egoísta a ponto de guardar só para a gente, né? Como professor e divulgador científico, para mim é um privilégio poder falar com mais pessoas, abrir a mente das pessoas e trazer essa perspectiva planetária, né? Universal para cada ser humano, ok? Sim, muito obrigada, professor. Boa noite, gente. Bom final de semana. Boa noite.